Fala, concurseiros e amantes do trânsito. E aí, pessoal, vamos aqui dar continuidade à nossa bateria de resoluções de questões. Dessa vez, a resolução do CONTRAN é a 623 de 2026. E a nossa questão é a 23ª. Pessoal, a questão ela reza o seguinte. Vamos aqui à leitura. Foi cobrada aí pela banca Consulpan no ano de 2023. Fala o seguinte: os procedimentos referentes ao recolhimento de veículos em razão da penalidade ou medida administrativa aplicada por inobservância a preceito do CTB estão regulamentados pela Resolução do CONTRAN 623 de 2016, que atribui ao agente da autoridade de trânsito responsável pelo recolhimento e pela emissão de notificação por meio do termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente. A respeito do termo de recolhimento ou documento equivalente, assinale a alternativa correta. Temos aí 4 alternativas, beleza? Pessoal, essa resolução 623 de 2016, ela vai tratar sobre os procedimentos quanto à remoção e a custódia de veículos, né? Removido em relação à penalidade ou medida administrativa. Beleza? Trata também sobre leilão de veículos. Está previsto no CDB, no artigo 328, o leilão. Pessoal, essa resolução, né, em seus capítulos, ela vai tratar justamente sobre os procedimentos que cabe ao agente da autoridade de trânsito aplicar, né? Ele tem que, na hora que ele for fazer o termo de recolhimento do veículo, certo? Ele vai proceder e vai fazer algumas discriminações, ou seja, ele vai identificar algumas coisas no veículo para constar nesse termo. Por exemplo, os objetos deixados no veículo por conveniência e inteira responsabilidade do condutor. Ele tem que constar nesse termo, certo? Nesse termo de recolhimento. Ele vai constar também os equipamentos obrigatórios que estão ausentes, faltando. Por quê? Veja só. Suponhamos que o cidadão deixe o veículo com os pneus totalmente lisos, careca, e o agente de trânsito não conste isso no documento de recolhimento, certo? O que acontece? Se o condutor ele for esperto, ele pode cobrar do órgão ou da empresa terceirizada, né, que está com o veículo no depósito, e alegar que o veículo estava com os pneus em bom estado de conservação. Aí, como não consta nada no termo de recolhimento, o órgão vai ter que ressarcir os pneus novos e a cobrança vai recair sobre o agente responsável por aquele recolhimento do veículo. Então, por isso que é bom fazer essa vistoria, né? A gente chama de vistoria na prática. O que o veículo tem e o que ele não tem. Você vai observar também, você como agente de trânsito, o estado geral da lataria, da pintura, dos pneus, os danos dos veículos causados naquele sinistro, beleza? Vai identificar também a identificação do proprietário do condutor, sempre que possível. Suponho que você faça uma remoção do veículo, não tem como identificar o proprietário do condutor. Agora, se for em caso de colisões, que o proprietário ou condutor estejam presentes, vai ter que constar a identificação dele naquele termo de recolhimento. Beleza? Aí tem também os dados, né? Tem os dados que permitam a precisa identificação do veículo, registrado a termo, beleza? Irregular. E também o prazo para retirada do veículo sob pena de ser levado a leilão. Aí vamos aqui mais alguns detalhes, certo? O termo de recolhimento do veículo, pessoal, ele será preenchido em no mínimo 2 vias. Se é no mínimo 2, pode ser 3, pode ser 4 ou mais. No mínimo 2. Sendo que a primeira via ela é destinada ao proprietário ou condutor.
do veículo recolhido, beleza? A segunda via ela é destinada ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo, né? Aquele que levou, certo? Que vai ficar o veículo guardado, porque vai ser instruído o devido processo administrativo. A terceira via, se necessária, veja, no mínimo duas, mas a terceira via, se necessária, ela vai constar a entidade contratada ou conveniada pelo acolhimento do veículo de depósito. Ou seja, o agente de trânsito, ele fez todo o procedimento. Só que a gente sabe que a maioria dos órgãos, principalmente PRF, Detran, PRF, AMC aqui na capital Fortaleza, e alguns órgãos de trânsito, órgãos de entidade de trânsito da região metropolitana, eles têm uma empresa credenciada conveniada. Então, a terceira, se necessário, é entregue a essa empresa. E a quarta, se necessário também, fica com o agente de trânsito responsável pelo recolhimento. Perceba que no mínimo duas. Nós falamos de quatro, porque está previsto na resolução 623. Beleza? O condutor do veículo flagrado, mesmo que não habilitado e ainda que não seja o proprietário, certo? Ele poderá ser notificado e receber o termo de recolhimento ou documento equivalente. E considera-se notificado o proprietário ou condutor presente no momento do recolhimento, ainda que ele se recuse a assinar o termo. Beleza? Aí mais uma informaçãozinha. Ó. Caso o proprietário ou condutor, pessoal, não esteja presente no momento do recolhimento do veículo, a autoridade competente deverá, veja que é obrigatório, é vinculado, expedir a notificação de recolhimento no prazo de 10 dias, contado do fato, por remessa postal, ou qualquer outro meio tecnológico hábil, nome e endereço, que vai constar no registro do veículo para que seja retirado no prazo de 60 dias, a contar da data do recolhimento ou remoção. Beleza? Feito essa introdução em relação a alguns procedimentos do termo de recolhimento previsto na resolução 623, agora dá para a gente analisar e resolver a questão e marcar correto. Mas antes, peço-vos encarecidamente que deixe aquele like para ajudar mais e mais o canal, pessoal, dessa força, dessa moral. Você que não é inscrito, dê essa moral, dê esse voto de confiança, inscreva-se, comente, compartilhe, passe essa informação adiante. E você que ainda não é seguidor das redes sociais, estou aqui no rodapé aqui, ó, @trânsito na via, tem no Instagram, tem TikTok, tem Kawaii, puder dessa força, seguir, compartilhar, ficarei muito grato, beleza? Vamos aqui às alternativas, ele quer a correta. A letra A diz o seguinte, que o termo de recolhimento, certo? No termo deve discriminar o estado geral da lataria, pintura e pneus. Opa, parece a letra A correta, certo? Vamos analisar as demais. Realmente você tem que discriminar, né? Como é que está a lataria? Tem algum arranhão, tem algum amassado, tem algum dano? E a pintura? É boa? Tem arranhões, né? Pneus estão meia vida, estão lisos, estão em bom estado de conservação? Tem que constar isso nesse termo de recolhimento. A letra B diz o seguinte, ó, deve ser preenchido em uma via, ou seja, o termo de recolhimento deve ser preenchido em uma via destinada ao proprietário ou condutor do veículo recolhido. Pessoal, na verdade, deve constar no mínimo duas, não uma, no mínimo duas. Lembra que eu fiz uma leitura de 4. No mínimo duas. Então a letra B está incorreta, certo? Letra C. O termo de recolhimento deve discriminar a identificação do proprietário e do condutor sob pena de nulidade. Pessoal, é o seguinte. Esse termo ele só vai identificar o proprietário e o condutor se possível. Beleza? Se possível. Porque tem hora que não tem como. Se for feito uma remoção e o proprietário não estiver no local, não tem como, certo? Não tem como identificar o proprietário ou o condutor. Tranquilo? Então, a letra C também está incorreta. A letra D é o seguinte, ó, o termo de recolhimento deve constar
deve constar, certo? A assinatura do proprietário condutor sob pena de nulidade. Pessoal, assinatura do proprietário condutor. Não tem como constar, pessoal. Perceba que ele não colocou aqui uma vírgula, exceto, sempre que necessário. Aqui é sempre necessário, porque se você recolher um veículo no local estacionado irregularmente, não vai ter a assinatura do proprietário do condutor. Então aqui a letra D também está incorreta. Então, confirma-se gabarito da questão 23 da banca Consulpan, certo? Sobre a resolução do CONTRAN 623, gabarito letra A de aprovado. O termo de recolhimento ele deve discriminar o estado geral da lataria, pintura e pneus. Previsão, resolução 623 no seu artigo 4º. Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo de resolução de questões. Lembrando, não esqueça, pessoal, deixa aquele like para ajudar mais o canal. Peço-vos encarecidamente. Não deixe para amanhã que você pode estudar hoje. Trânsito na via e você, juntos pela segurança viária. Fique com Deus, até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera.